mototaxista. A lei, do Ministério do Trabalho e Emprego publicou no Diário Oficial da União, no dia 15 de outubro, uma portaria que regulamenta o trabalho do motociclista, dando a ele o benefício de 30% sobre o valor de um salário mínimo que recebe a título de periculosidade. A lei de número 12.997 garante a todo o motociclista que usar moto como ferramenta de trabalho o adicional que deve ser pago no mesmo dia em que ele recebe o salário. Com benefício, o motociclista que ganha por mês R$ 724 vai receber aí um adicional pela periculosidade de R$ 217. Bom, para falar aqui com a gente sobre esse assunto está a Tereza Bastos, advogada trabalhista. Tereza, seja bem-vinda ao Patrulha RB, bom dia. Muito obrigada. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio Barreiras e bom dia, Gá. Bom dia. Bom, Tereza, todos os mototaxistas de Barreiras e outras cidades da região oeste vão ter direito a receber este adicional por periculosidade? Sim, veja bem, a lei já tinha sido publicada e agora, recentemente, mais precisamente em outubro deste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego, através da portaria número 1565, regulamentou o adicional de periculosidade, de 30%. Então, todos os trabalhadores que, como você mesmo disse, que exercem a moto, a motocicleta, a motoneta como veículo, como instrumento de trabalho, terão direito a um adicional de 30% sobre o valor da sua remuneração base. Certo. Independente se ele ganha mais de um salário mínimo, vai ser em cima do que do salário dele, não é especificamente em cima de um salário mínimo, é em cima da remuneração dele. Se ele ganha mais, se ele ganha R$1.000, ele vai ganhar 1.300 de salário de remuneração mais 30% de adicional, e assim sucessivamente. Mas a carteira assinada aí é o critério básico. Olha, esse adicional, ele é devido aos empregados, e ter a carteira assinada é um direito de todo trabalhador. Todo empregado tem que ter obrigatoriamente a sua carteira assinada. Agora, o fato dele trabalhar sem carteira assinada, que não é o correto, que não é legal, não tira dele o direito ao adicional. Ele tem o direito de receber o adicional com ou sem carteira assinada. Agora, a carteira assinada é uma obrigação legal de todo empregador. Bom, em relação a entregadores, muda alguma coisa? Eles também dependem da assinatura da carteira para ter o direito ao benefício? Se esses entregadores, eles usam a moto como meio de trabalho, usam a moto para trabalhar e são empregados, eles têm direito ao adicional. Como a senhora avalia aí, a senhora Tereza, doutora Tereza, como avalia aí a questão dos empregadores que alegam que os custos para manter os mototaxistas empregados vai aumentar bastante diante desta bonificação que já está sendo paga? De fato, a gente não pode negar que vai onerar a folha de pagamento, porque aí vai ter um acréscimo de no mínimo 30% sobre a folha de pagamento das empresas e dos empregadores, e isso vai refletir numa série de encargos, Eles vão ter que calcular calcular as folhas em cima desses 30%. Agora, é o risco do empreendimento, da atividade econômica. Então, de qualquer forma, o trabalhador que usa a moto, ele está em situação de risco. Então, também é por isso que a lei contemplou esse com esse adicional. Então, do mesmo jeito que está onerando a folha de pagamento, por outro lado, tem a contrapartida também de expor o trabalhador em condição de risco, quando se trabalha nas ruas em cima de uma moto, Então, você que é mototaxista aí, que tem carteira assinada, depende da moto para trabalhar, que tem aí uma empresa, te empregando, você tem direito ao abono, o adicional aí de periculosidade. Bom, a lei vai gerar dúvidas em relação a quem tem ou não tem direito aí à bonificação? Mas aí exatamente isso. A própria portaria, ela diz quem tem e quem não tem direito ao adicional. Então, o que a portaria diz? Que as atividades de trabalho com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalho em vias públicas são consideradas perigosas. Pronto, é isso que diz a lei.
É isso que diz que diz a portaria. Agora, quem não é, quais são as atividades que não são consideradas perigosas? Ou seja, quando é que você usa, mesmo usar moto, mas não tem direito adicional? A própria portaria nos dá essa resposta, entendeu, H? Então, já que vou explicar para você qual seria. Bom, a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para casa e trabalho não dá direito ao adicional de perigosidade. Ou seja, o trabalhador ele utiliza a moto para se deslocar para o trabalho. Trabalho, casa, trabalho, como é muito comum aqui. Esse trabalhador tem o direito ao adicional? Não, não tem. Ou seja, ele só usa a moto para se deslocar para o trabalho. É o meio de condução dele para o trabalho. Ida e vinda. Trabalho, casa, trabalho. Então, neste caso, ele não será contemplado. Ele não tem direito ao adicional de periculosidade, de 30%. Também as atividades em veículos que não necessitam de emplacamentos ou que não exigem carteira nacional de habilitação para conduzi-los. Eu acredito que aqui deve ser aquelas mobiletes, né? É isso, motocicleta, aquelas bicicletinhas motorizadas. Ou seja, mesmo que ele trabalhe usando essas mobiletes, ele também não tem direito ao adicional de periculosidade. Por quê? Porque o veículo que ele está conduzindo não exige emplacamento. E para ele, exatamente, e para ele conduzir aquele veículo, ele não tem que portar obrigatoriamente, ele não tem que ter obrigatoriamente carteira nacional de habilitação. Ele pode portar sem carteira. Então, neste caso, mesmo que ele use esse veículo, mesmo que ele use esse veículo como trabalho, ele não faz jus ao adicional de periculosidade. Bom, a partir da aprovação desse adicional, como fica a questão de pagamentos das gratificações, prêmios e participações sobre os lucros das empresas que alguns mototaxistas recebem? Bom, antes de chegar nessa outra pergunta que você acabou de fazer, eu ainda tenho mais duas situações também que eu acredito que é importante a gente esclarecer para nossos ouvintes, de trabalhadores que também não têm direito ao adicional de periculosidade. Sim. Exatamente as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. Ou seja, o trabalhador, ele utiliza a motocicleta para trabalhar, ou meios, com ferramenta de trabalho, mas em vias privadas, só dentro de condomínio, e dentro de fazendas, e dentro de propriedades privadas. Esse não tem direito adicional de periculosidade. Ele tem que usar a moto em vias públicas. Se for em vias privadas, ele já não tem direito. Então é importante a gente esclarecer. E por último também, que também não tem direito ao adicional de periculosidade, também para os trabalhadores cujas atividades com uso de motocicleta ou motomesa, de forma eventual, assim considerado fortuito ou sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Ou seja, quando ele usa realmente a moto, mas de forma eventual, ou seja, de quando em vez, uma vez ou outra. Ou então, mesmo que ele use constantemente, mas de um tempo muito reduzido, de uma coisa muito reduzida, não é um tempo longo. Então, aí nessas situações que eu acabei de elencar agora, esse trabalhador, ele não tem direito ao adicional de periculosidade de 30% sobre o valor do seu salário. Nas outras situações que não são essas, aí sim ele passa a ter. Certo. E com relação às gratificações, prêmios e participações sobre os lucros da empresa, isso vai tirar, esse abono vai tirar essas gratificações? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o trabalhador se ele tem outros tipos de benefícios no seu salário, se ele recebe hora extra, se ele recebe participação no lucro, se ele recebe outros tipos de gratificação, prêmios, etc., ele vai ter direito ao adicional de 30%. Uma coisa não pode ser compensada com a outra. Entendeu? Então ele vai acrescer em cima da sua remuneração, em cima de todas aquelas verbas que ele recebe de natureza salarial, em cima daquilo ali, vai se calcular mais 30% a título de adicional de periculosidade. Tá certo. Tá aí, se você ganha gratificações aí, tranquilo, né? Tem que ver essa gratificação aí. Bom, em termos sociais, vai mudar aí a vida das famílias com dinheirinho a mais que entra, né, aí pro profissional. Para os
para os trabalhadores que são contemplados pela medida, realmente vai ter um aumento significativo na sua remuneração, né? De aí de 30%, que eu considero que é uma forma também de uma contraprestação por essa situação também de risco diário do trabalhador. Porque o trabalhador que usa moto no dia a dia do trabalho, ele está numa situação de risco. Então é como se fosse uma coisa, se é que a gente pode dizer que compensa a outra, né? Tá certo. Bom, conversamos aí com a... Tem algum esclarecimento, Tereza? Não, eu acredito que, em termos gerais, os esclarecimentos iniciais seriam esses, né? Esse adicional de periculosidade, ele vem contemplar os trabalhadores, como eu falei, que usam motos e motonetas no dia a dia do seu trabalho. Aí estão inseridos os entregadores, os leituristas, certo? Todos aqueles que utilizam o moto nessas condições que eu falei, excetuando aqueles que eu também acabei de elencar para vocês. A questão da área privada. A questão da área privada, ou então em situação extremamente eventual, ou então mesmo que seja diária, mas por um tempo muito limitado, ou então quando não exige o uso de carteira nacional de habilitação para conduzir o veículo, né? Aí nesses casos não tem direito, nos demais tem, certo? E esse adicional ele passa a valer a partir agora de meados de outubro, né? Então ele já tem que ser pago a partir de agora de meados de outubro. Como a gente tem muitas fazendas aqui na região, né, na região oeste, lembrando que quem movimenta com moto dentro da área de fazenda não tem direito. Quem trabalha dentro da área de fazenda, quem usa moto, mesmo de forma diária, mesmo de forma constante, mas dentro de propriedade privada, esses não têm direito ao adicional de periculosidade. Bom, falamos aí com a Tereza Bastos, advogada trabalhista, lei que garante pagamento de periculosidade a mototaxista. Tereza, muito obrigado pela sua presença aqui no Patrulha, um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia e um bom Natal e um ano novo para todos, né? Que está próximo, tá? Para você também, um abraço. Tá aí, Patrulha RB, 11 horas 41 minutos.